Estamos de volta no Salve Maria, seu podcast católico, e tendo aqui o grande prazer de contar com a presença do Padre Felipe Ramos, um assunto tão interessante como vimos há pouco, né? Que foi toda a questão, nós tratamos de São Tomás de Aquino, que é o príncipe dos teólogos, vimos o que é a escolástica, toda a questão, essa disputa, os prós e contras, essa pesquisa toda, esses grandes expoentes, bem como a questão da Imaculada Conceição, um pouco da biografia dele, e nós estamos agora, depois de termos andado, tudo isso foi quase uma introdução para o tema de fé e razão, se podem andar juntos ou não, como vamos continuar agora. Mas antes disso, padre, o senhor poderia concluir aquele pontozinho do roubo famélico. Então, existiria, digamos assim, um excludente de ilicitude, como se diz pela legislação, ou seja, não seria um ato lícito subtrair algum bem em uma extrema necessidade, um bem, no caso concreto aqui, um alimento, para a sobrevivência, né? Porque São Tomás ele justifica isso porque em situações extremas, como em casos de guerra, catástrofes naturais, etc., todos os bens se tornam de alguma forma comuns. Então, por exemplo, no caso concreto, um exemplo que poderia se dar numa guerra, por exemplo, na Ucrânia, bombardeado um prédio, né? Só fica nos escombros lá, isso não está na sua casa, só vê que só vê um outro alimento, claro, só vai para sobreviver, você não comete um roubo. Para tomar esse alimento, porque é um caso extremo para a sobrevivência. Porque a vida está acima, né? A vida está acima. Mas isso não justifica, como alguns dizem, porque a pessoa é pobre, não tem dinheiro nenhum, então eu tenho o direito de roubar. Ou porque o sujeito esqueceu a carteira em casa, vai ao supermercado e pega. Não. Ele tem outros meios ordinários de recorrer a pedir a ligar para uma pessoa para ajudar, etc. Né? Claro. Então, às vezes, utilizam disso para... Isso é tão sério que conta-se de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, conta-se que uma vez ele estava numa situação dessa, uma circunstância dessa, não tinha o que comer, com uma fome, que ele não ia no lugar que ele estava viajando, ele entrou numa casa, numa espécie de uma chácara. Não sei se o senhor conhece o episódio. Não conheço. E não sei se o irmão conhece, o irmão Fana. Ele entrou e vou pegar alguma coisa para comer. Não tinha ninguém na casa, ele bateu, não via ninguém, e ele estava a ponto de desfalecer. O Santo Cura d'Ars pegou na parreira cachos de uvas e comeu, se alimentou com uva e tocou a vida. Na hora da morte dele, o demônio acusou que ele tinha cometido um roubo de um cacho de uva. Portanto, ele avisou. Né? Só que ele respondeu que ele tinha deixado 2 moedas lá, que era o valor do cacho de uva. Impressionante, né? Mas muito interessante a questão do roubo famélico. São certas circunstâncias extras, né? Extras, não é ordinário. E outro exemplo poderia se dizer ao contrário também, né? Que São Tomás era contra a usura. A usura, ou seja, o empréstimo a juros. Ou seja, eu empresto R$100 para o senhor, depois de um mês eu teria que pagar R$120, vamos dizer. Assim, um exemplo. Uma taxa de juros. Mas é que tá, ele era contra porque naquela época não existia o sistema bancário como hoje em dia, não existia o sistema de inflação, empréstimo, etc., como a economia de hoje em dia. Mas hoje em dia é lícito, muito mais estável tudo. Sim, é lícito que se empreste e se queira um valor a mais pelo risco que se tem de emprestar e etc. Né? Sim, claro. Então, às vezes é necessário entender de acordo com o contexto histórico, né? Como o caso também da Imaculada Conceição. Um contexto histórico é muito importante, né? E no caso também que o senhor falou do roubo famélico, tem que ver que a moralidade de um ato também entra a circunstância. Porque os fins não justificam os meios. Exatamente. A circunstância ali estava morrendo, né? A vida.